Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 4.1, 4 mulheres e um propósito. E antes de começarmos o nosso bate-papo, a nossa rodada, quem não segue ainda o nosso canal, por favor, siga-nos tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente sempre vai compartilhando aí conhecimento, trazendo convidadas aqui para que vocês se inspirem na jornada do empreendedorismo, na jornada do marketing digital, de consultorias, mentorias, na jornada que você possa viver do que você ama, do seu propósito. Estou na mesa hoje reunida com Meirelle Basílio, especialista em consultorias, em transformar o seu conhecimento de uma forma metodologicamente estruturada para que você consiga oferecer serviços de consultoria e mentoria. Liga Digital, certo? Muito bom. Estamos também na mesa com Bianca Folla, especialista em serviços premium dentro da gastronomia. É Amazona. Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender por quê. E a nossa convidada maravilhosa, tenho muito prazer de apresentá-la. Conheço ela das pistas também. Luli Kretschmer, é isso? Kretschmer. É muito difícil o nome dela, gente. Veterinária, especialista em saddle fitting, uma profissional diferenciada no mercado. Diferenciada, eu conheço vários veterinários, mas ela trabalha com uma paixão, com uma vontade de ensinar, que vai muito além da saúde só do animal, mas é do respeito pelo animal. Eu aprendi muito com ela, nós aprendemos o tempo inteiro com ela, sempre que a gente tem oportunidades de escutá-la em palestras. Seja muito bem-vinda, Luli! Primeiro que você falou um termo em inglês aí que se você puder pedir para ela explicar. O que se você não entendeu? Antes disso, eu quero agradecer todo mundo. Mas você não é amazona? Como? Mas eu não em inglês, assim, desse jeito que você falou aí, com esse accent que você colocou aí. Amazona do Piringuim, né? Ela vai explicar. A gente vai começar no A. O A, primeiro, é obrigada pela oportunidade. É sempre engrandecedor estar numa mesa com mulheres que trabalham em diferentes ramos, profissões. E poder achar um ponto em comum é sempre aquilo que faz o elo deixar a corrente mais forte para que a gente consiga seguir no dia a dia. E aí a gente vai pro saddle fitting. Saddle fitting, entendeu? Tá bom, sou médica veterinária. Esse ano eu faço 22 anos de formada. Nem parece, né? Não. Tem jovens na mesa aqui. Só tem jovens. Sempre trabalhei com cavalo. Eu fiz, dentro da veterinária, 3 transições de carreira. Que eu chamo de carreira, na verdade, o cavalo não mudou, mas eu fui me especializando e escolhendo o meu nicho. Da clínica e da cirurgia, eu fiquei quase 10 anos, que é o tempo que se diz para o médico veterinário se firmar na carreira. É a média que o pessoal coloca aí, meio de paciência, de vai ficar na carreira. Vai ficar na carreira. E daí ou você desiste ou você faz alguma coisa, e no meu caso eu fiz uma transição, eu fui escolher alguma coisa que tinha a ver com mais prevenção de saúde do que com a clínica em si, não que eu tenha jogado o resto fora. E daí, rapidamente, em 2 anos, né, eu estava na quiropraxia, e aí eu comecei a descobrir detalhes específicos da saúde da coluna do cavalo, e nisso eu descobri o saddle fitting, que é o ajuste de sela. Então, é uma vertente da medicina veterinária no Brasil, né? Fora do Brasil, isso não é necessariamente do médico veterinário, mas pelo conselho aqui no Brasil é. Então, dentro nesse novo caminho, eu fui estudar equipamento, sela, para cavalo e para cavaleiro, que é basicamente quando você tem um tenista, você escolhe a empunhadura da raquete, quando você tem o piloto da Fórmula 1, você faz todo o ajuste de banco, de ergometria para ele. Então, eu passei de um generalista
para alguma coisa extremamente específica. E, assim, apesar de específica, ela é bilateral, porque ela serve para o atleta humano e para o atleta animal. E é isso que faz desse meu nicho único, porque ele realmente tem que ser tratado como um conjunto. Os dois têm que trabalhar juntos. Se eles não trabalham juntos, a gente não tem uma relatividade de sucesso, né? Então é uma área mais restrita? Tem poucos profissionais nessa área? É uma área bem restrita. Quase que exclusiva. Nós vou estamos dizer aqui que- entrevistando a única no Brasil. De formação, a princípio que eu saiba, se tiver mais alguém, dá um oi Dá um aí, oi, dá junte. um oi, porque a toada é devagar, ela é sozinha, é um caminho extremamente solitário, principalmente no Brasil, e a gente aqui não tem um acesso a material, a conhecimento, a tecnologia tão grande quanto a Europa ou os Estados Unidos, Canadá tem. Então, para você conseguir trocar, você tem que sair. Você sai, você tem que ler coisa de fora, você tem que pelo menos falar um inglês para conseguir traduzir material. E isso é só uma parte do caminho, né? É só Na verdade, a você está beirinha. desbravando aqui no Brasil um segmento, né? Uma área de atuação no mercado veterinário. É isso. Na verdade, quando eu escutei que isso existia, eu levei bastante tempo para Buscar referência, encontrar referência. interiorizar que isso era um tema, né? Mas ser corredor não é só ser corredor. Não sei se vocês lembram, mas quando começaram a aparecer aquelas máquinas, aquelas esteiras dentro das lojas de shopping, de tênis, que as pessoas podiam saber se a pisada era pronada. Aham. É basicamente isso. Quando o Saddle Fitting apareceu aqui, era tudo, é marketing, é para vender, ela deve fazer a promoção de alguma empresa, alguma marca. E, na verdade, ela é o estudo daquilo, né? O que eu não faço a venda do material. Eu faço A orientação, quanto melhor, né? aquela validação para aquele material, ok ou não ok, para aquele conjunto. Para os dois lados, o cavalo e o cavaleiro. Ela analisa a sela. Então, você tem a sela que você coloca no dorso do animal, Tá. certo? Para o cavaleiro sentar, para quem não é dessa área. Então, ela avalia se a sela é boa para o cavaleiro E para o cavalo. e a parte de baixo da sela tem que ser boa para a coluna do cavalo. Então, é um ajuste muito refinado. Porque quando a gente pensa em equitação ou montar a cavalo, independente do esporte, a gente pensa, coloca a sela e vai. Sim. Mas a gente não pensa na coluna do animal. Então, a Lully, ela entrou num mercado extremamente inovador por dois motivos. Um, é pensar no bem-estar do equino, que é uma coisa que está chegando no Brasil agora, de várias formas. Mas ela pensa hoje no bem-estar da coluna e da atividade de montaria. Mas aí o seu cliente Eu ia hoje... perguntar isso também. Quem é o cliente? Quem é o cliente? Isso, é a indústria, ou não sei se a gente chama de É a indústria, né? fábrica Quem de fabrica celas? os equipamentos, ou você vai pro consultório, sei lá como chama, o atendimento. A gente vai pro lugar. Pro lugar. que é o espaço. O espaço. O atendimento Aquele campo do de atendimento. O veterinário tem ambiente atendimento local. presencial. Então, mas né? aí é isso que eu queria entender. Ela é uma profissional que dá consultoria para as empresas que fabricam esses equipamentos, ou eu sou uma Amazônia, a Bianca Eu é, sou acho que eu não sou, não. veterinária. A Bianca é uma Amazônia. Eu contrato quer fazer- ela para ver se tá tudo certo com a minha cela, para mim e pro meu animal. Isso. Existem várias direções da onde pode vir essa contratação. Mas no Brasil, ela partiu do profissional amador. Então, a gente está falando de uma Nunca ia pessoa falar isso. que Pensei era monta, contrário. mas que ele não compete Não é num profissional nível top. E aí eu explico por quê, né? Ele é amador, ele é dono, ele é tutor, ele é proprietário, ele é pai de bicho. Esse perfil é mais o perfil que contrata esse serviço específico, Que cuida. que cuida, porque ele quer o bem-estar Do do animal. bicho dele, né? Assim, óbvio que eu tenho clientes que são profissionais de grande prêmio. Tenho escolinhas de equitação, que são meus clientes também. Mas é um número menor, né?
para você conseguir organizar uma escolinha, né? A gente pode falar sobre isso. É uma equação aqui. 10 cavalos, 40 cavaleiros ou 40 indivíduos que vão montar. E como é que você faz essa relação? 10 cavalos, 40 cavaleiros, quantas celas você tem? Que cela serve para que cavalo? Que cela serve para qual paciente, cliente ou o atendido, né? No caso de algumas terapias. Então, você vai fazendo uma dinâmica absolutamente brutal de escolha de material. Uma combinação quase que infinita de Porque possibilidades. montar a cavalo é conjunto. É conjunto, né? Então, você tem ainda um equipamento que precisa ser parte do conjunto. E numa escola, que é o que ela tá falando que eu gerenciava, ali... A probabilidade ela é infinita, entendeu? E ali o cliente não tem o seu próprio cavalo. Então, o cliente dela é aquele que zela pelo animal, zela muito pelo animal, sabe que precisa proteger a coluna, que quer o bem-estar do cavalo, mas também quer montar. Na verdade, então, o que pode ter aí que fique bom para ambas as partes? Na verdade, pelo conceito que está sendo apresentado, o cliente dela deveria ser todos que trabalham, né, que tem essa relação com o cavalo, né? Porque, assim, independente de ser escola, de ser amador, de ser um profissional, o conjunto para funcionar tem que ser um desejo de todo mundo, né? Isso é uma crescente, né? Quando eu trouxe a modalidade para cá 11 anos atrás, em alguns momentos eu até me assustei, porque com o meu aprendizado e com o aprendizado das pessoas, né? Já teve uma oportunidade onde eu fui mandada embora do lugar. A pessoa me acusou de estar colocando ela em maus lençóis. E, na verdade, em momento algum foi isso, eu só consegui identificar que os dois materiais tinham a mesma numeração, tendo sido vendidos por uma terceira pessoa com uma numeração diferente, entendeu? Então, assim, realmente não teve nada demais, mas a pessoa se sentiu ofendida e eu fui assim, ó, você vai embora, nunca mais você vai entrar aqui. E, obviamente, foi dolorido, porque quem quer tomar um não e uma porta na cara? Sim. Ninguém. Mas também já aconteceram, assim, a oportunidade de trabalhar numa escola, onde você consegue, para aquilo que a gente diz que é o futuro do esporte, planejar um futuro melhor no bem-estar do cavalo e das crianças, né? Porque você vai ensinar seu filho a correr pelo shopping com um All-Star 38, sendo que ele tem 4 anos. Não, você quer que ele aprenda a dinâmica do passo, de correr, de não se machucar, vai tropeçar, vai cair, mas você não quer um acidente. E quando a gente simplesmente coloca um pé de um tamanho diferente num sapato, é a mesma coisa que a gente está fazendo quando a gente coloca uma criança numa sala de adulto. Então, tem as partes boas, obviamente. No dia da equitação da minha filha. A filha dela começou a fazer equitação. Aí, a mesma coisa que a criança na sala de adulto. Eu falei assim, a cela tá pendurada, eu nunca vi trocar. Mas é assim que a gente vai aprendendo, porque, inclusive, pra gente, no cavalo, muita coisa vem como novidade, né? Às vezes você aprende a fazer, vamos fazer bandagens, né? Colocar uma liga para o cavalo não se machucar, pra gente não ter um problema de tendão. Agora, relativamente pouco tempo, saiu um trabalho que as ligas não são mais adequadas por conta da pressão, do calor, do material. E aí vem tecnologia, obviamente, vem um marketing super atrelado. O marketing, ele trabalha para os dois lados. Aliás, ele trabalha a favor da empresa e vai saber como você vai colocar isso para o seu cliente. E eu, como veterinária, também tenho que sair desse marketing. Eu tenho que deixar claro que eu não sou responsável pela venda de nenhum nome, de nenhuma marca. Porque ali eu não estou favorecendo o meu cliente. O meu cliente é o cavalo e o cavaleiro. E para aquele conjunto eu vou doar a minha expertise. Para a empresa, mesmo que eu ganhe uma comissão de venda, eu só vou vender aquilo e assinar embaixo se servir. Né? Então é um samba do crioulo doido aqui, tentar administrar cavaleiro, veterinário,
professor, treinador, tratador. Muitas pessoas envolvidas. São mundos muito diferentes dentro de uma única panela e cada um querendo a sua fatia. E sendo mulher, então, tendo que falar com os homens lá, porque a maioria é homem, né, Li? Existe, é muito, muito interessante isso, sabe, Bi? Porque dentro do universo do cavalo, a gente lembra muito da figura masculina, né? O cavalo é forte, o cavalo, ele é grande, o cavalo, ele traz força. Então, a gente tem a figura do cavalo, do arquétipo do cavalo na sociedade com guerras, com força, né? E a gente lembra muito da figura masculina. E a gente tem, a maioria dos tratadores são homens, Sim. né? A maioria das pessoas que domam o cavalo no início são homens, né? Mas a maioria de quem empreende no cavalo, dona de escola, de centro de ecoterapia, de aras, são mulheres. Os melhores tratadores são mulheres. Hoje o mercado de treinamento, de seleção de cavalos, os melhores resultados estão vindo com mulheres, porque é um outro perfil. A gente sai de um perfil de doma de cavalo da agressão, do eu tenho que dominar ele, para muito mais numa relação, numa linguagem mais de aprender com o cavalo, de comunicar com o cavalo. É de uma relação. E nisso a mulher sai muito na frente, né? Mas ela deve sofrer muito. Eu sofro muito. Eu liderei uma escola de equitação que era só liderada por homens militares. E entrou Lilian Chateau, a menina que não monta cavalo, não montava cavalo. Eu não sou do cavalo, não tenho família do cavalo, não tenho aras, não tenho um troféu, nunca participei de prova, e eu gerenciei a maior escola de equitação da América, que era liderada por militares, homens. Caramba. E ela deve sofrer a mesma coisa. Eu enxergo isso, eu sempre enxerguei isso, mas eu também vejo minha situação um pouco diferente, ou talvez como eu fui criada, as coisas... Ninguém nunca vai dizer, eu nunca sofri por ser mulher. Já teve um lugar que eu fui demitida porque eles contrataram um aluno meu por ser homem. Serviu de aprendizado, eu acho que as coisas mudam, a energia muda e você tá pronta para uma próxima e faz parte desconstruir isso e construir algo novo, né? Eu estava pronta para uma outra escala, para um outro momento. O que não desculpa o mundo machista. Mas eu acho que meu pai e minha mãe sempre me criaram muito na base, você tem que fazer porque você tem que fazer por você, o que você quer, né? O que você tem de melhor. Meus pais nunca me pediram, meu pai quis que eu fosse fazer uma outra faculdade, mas quando ele percebeu que a única coisa que eu queria era cavalo, e cavalo, e cavalo, ele parou de brigar. E ele é meu incentivador, assim, primário, é o cara que tá ali atrás do palco, segurando a água, a toalha e vamos. Não deu certo hoje, vamos de novo. Então, eles não olharam para mim e falaram, você é menina, vai ser mais difícil. E eu também não dei muito direito do mundo dizer, você é menina, você não vai poder fazer. Me convidam demais para Semana da Mulher, o mês da mulher, venha falar sobre o que você sofreu. Da minha perspectiva, eu sofri tanto quanto qualquer outro estudante de veterinária que teve que ir lá guerrear. Eu fiz as mesmas horas de plantão, o mesmo ombro machucado, as mesmas feridas, o mesmo... tudo que qualquer outro homem ia passar, eu passei. Mas talvez você não se enxergue assim. Mas se você está sendo convidada para palestrar em lugares de mulheres, sim, é porque você mostra uma referência de força, você traz uma representatividade. Talvez você não consiga entender por que tá nesse papel, porque você não construiu isso. Mas você tem uma representatividade dentro da medicina veterinária para as mulheres. Eu acho que assim, o ponto de vista, é como você decidiu enxergar as coisas. Porque você passou por toda dificuldade. Você podia falar assim, nossa, porque era difícil, porque eu tinha tantas horas de vítima. E você falou assim, faz parte do processo, e eu vou seguir o processo e vou vencer como qualquer pessoa comum. Então, eu acho que isso é uma referência para todas nós em qualquer área.
É fato que em algumas situações a gente tem que ter que mostrar um pouco mais para poder diferenciar, ou às vezes você vai sentir, poxa, me tiraram para colocar outro. Aí você pode assim, poxa, me tiraram para colocar outro. Não, me tiraram, mas porque eu estava pronta para ir para outro lugar. Então, a forma que você encara o que tá sendo tramado, eu acho que como a gente também leva para os filhos, né? Acho que é tudo isso. Qual a perspectiva que a gente vai levar para aquilo? Eu vou falar assim de cor. A minha família é negra, as minhas crianças têm cabelo black. Então, se eu for levar, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, cara, tu é bom, é melhor que ele. Né? Você pode tanto quanto ele, você consegue tanto. O que tá precisando para conseguir? Eu acho que é uma boa forma, acho, de um olhar muito mais, vou falar positivo, mas muito mais ativo de ser protagonista da sua história do que você se colocar no lugar de vítima. Mas aí, quando as pessoas convidam, talvez é porque não acha alguém que teve a coragem de se manter no lugar. Eu vou conquistar o que eu quero conquistar porque eu quero conquistar. Exato. Que é uma forma, acho que, de você servir de referência e estímulo para o outro, né? Talvez a pessoa que convide, não, para poder trazer ladainha, choro. Mas você leva um outro lugar de postura. Que eu acho que é o lugar que a gente tem que conquistar, né? Não é porque eu sofri para chegar aqui, é porque eu venci que eu cheguei aqui. A forma que a gente leva. Ontem foi Dia Mundial do Médico Veterinário. E nós... um grupo de veterinários, amigos que a Chateau até conhece, lançou uma semana acadêmica chamada Solidari-Vets, onde o recurso garantido continua indo para o Rio Grande do Sul, né? Para os cavalos que ainda estão em tratamento. Esse recurso vai para um hospital específico e eles me convidaram para eu fazer uma horinha ali e claro, eu acho que é um assunto importante porque ele é para o bem-estar do cavalo, acho que ele tem que estar ali, ele tem que abrir o olho das pessoas. E aí, no final da palestra, a Raquel, que era a veterinária que estava mediando, ela me falou uma frase que eu passei umas boas horas pós-palestra pensando. Ela falou assim, Luli, muito obrigada por essas suas palavras. E aí, um hiato, ela... não necessariamente duras, mas diretas, como você sempre foi. E isso me fez pensar bastante. Quando eu desliguei o computador, quando eu sentei na sala, quando eu olhei para o meu marido e falei... Ela me falou que minhas palavras são duras. Aí ela deu uma disfarçada. E a gente aprende essa secura, esse propósito com o tempo. Não é logo de cara. Não é logo de cara que você fala não para uma pessoa. Olha, não é bem assim. Calma lá. Você vai moldando isso. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, ok, por um lado, as minhas palavras são duras, mas se eu não fizer delas duras, a diferença entre tanto faz para o cavalo é muito grande. E o tanto faz é ele que vai sofrer. Então, teve um choque em aceitar, né? E também não é uma crítica, é só ela me falou diretas, duras, vírgula, diretas. E é isso. É o que você falou. Ninguém deixou eu ser... Vamos, bora. Bora, que aqui todo mundo sempre trabalhou, né? Eu comecei aos 15 a ir para o escritório com meu pai. Meu pai ia de carro, eu ia de ônibus. A gente voltava do mesmo escritório, ele ia almoçar em casa, eu almoçava na rua. Ele sempre falou para mim assim, não é porque você é minha filha que aqui dentro desse ambiente você vai ter um tratamento diferente. Não, e o meu irmão foi igual. O meu irmão saiu da faculdade, meu irmão foi trabalhar no banco. Foi do mesmo jeito. Ele simplesmente, do jeito fofo, germânico dele, ele falou, vocês vão correr atrás do que vocês vão fazer. Direto. Duro. E com o sorriso mais pão de mel do mundo. Ai, que belezinha! Sorriso mais, assim, simplesmente com uma suavidade. E não tem muito, né? Ai, minha filha, ai, não vai fazer isso, ai, não vai fazer aquilo porque é um lugar masculino. Não é, a gente se provou, inclusive a gente provou para o mundo que não necessariamente você precisa tratar o cavalo com força, né? A medicina veio para isso. Então, se você tem um cavalo que tá descontrolado,
usa a inteligência da medicina veterinária, coloca ele numa medicação, coloca ele, né? Estuda, entende o que você precisa. E isso foi pro mundo dos cavaleiros também, né? Minha carreira teve que virar para esse lado. Eu tive que aprender muito mais. Não foi só aprender a veterinária, eu tive que aprender depois. Há quantos anos tem esse olhar pro animal, Li? Há quanto tempo que isso... Do bem-estar equino? É, de você olhar pro lado do animal. Eu diria, olha, pelo que eu tenho de conhecimento, porque um dos meus sócios é um estudioso de bem-estar equino, né? Mas eu poderia dizer que, assim, que está no mercado, aí você me corrige, artigo científico e tal, tudo, a maior robustez de 10 anos para cá. Nossa, eu vou ser mais dura. Então, eu acho que é menos até. Eu acho que vou ser mais dura. Porque da sua visão, a sua visão, ela passava pelo humano já. Ela, desde sempre, ela passou para o humano. Do veterinário, ela não passa para o humano em primeira mão. Ela é direta no animal. Então, com grande força, pandemia. Pandemia foi um divisor de águas pra gente, a pandemia. Os trabalhos publicados de expressões faciais, microexpressões faciais, demonstrando dor durante o trabalho. Foi isso que, obviamente, 10 anos atrás, tinha gente que falava assim, eu vou lutar pelos animais, cavalos não podem sofrer, vacas não podem ser comidas, porco não pode ir de uma forma geral, bem-estar animal vem sendo discutido há 10 anos. Agora, artigo científico, do jeito que ela tá falando, tal, tudo é. E por que na pandemia? Na verdade, acho que foi um momento. É um marco. Eu acho que os estudos sobre cavalos vêm evoluindo assim de forma avassaladora, tá? Realmente é uma crescente muito grande. Eu acho que foi E a tecnologia tem ajudado muito. A possibilidade do momento. Porque naquele momento, alguns veterinários tiveram que sair, né, para ir trabalhar. Mas muita gente, como serviço terceirizado, ficou em casa. Um ócio criativo ali que deu para pesquisa, né? Exato. Assim, os trabalhos estavam prontos. Eles só acharam o buraco para serem publicados e para virem à tona, para serem comentados. Porque no seu dia a dia, na correria, você para falar de um trabalho publicado? Não. Por que o peixe cru é diferente do peixe cozido na parte hormonal da China no corpo da mulher? Não, na hora que você tem o ócio, é que você para colocar mais um conteúdo para dentro. Acho que é o grande marco da pandemia é a educação. É o tempo que as pessoas pararam para discutir, para estudar, para conversar, de fato, e trazer muito conteúdo. Eu acho que o marco da pandemia vem nesse sentido. E a questão do bem-estar equino, eu sempre falo para os meus clientes, vai estourar. Vai cada dia ficar mais... A gente vê isso no dia a dia. No dia a dia. Então, eu acredito que 20 anos a gente não tenha mais animais nas Olimpíadas. Esse porque é o único esporte com animal dentro das Olimpíadas. E tá cada vez mais. E foi super rígido, né? Tá cada vez mais rígido. De um atleta brasileiro, porque viram uma gotinha de sangue na boca do cavalo, né? Não, foi ali na barriga, acho que foi a... É aquele negócio. Não fizeram serviço com ela. A gente teve bastante parcela e... Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. Mas é isso. É a máxima de, se você está colocando todo mundo no holofote para uma Olimpíada, né? O mundo inteiro, todos os países ali, você tem que tratar todo mundo de igual para igual. Não existe, é o que a gente estava falando de vida, é de igual para igual. Não é porque eles vieram da Rússia e estava em guerra que é diferente. Ok, muita coisa legal. Só que vocês estão competindo no esporte. Vamos ver quem é o melhor. E o que vale para um vale para todos. Sangrou? Sangrou, o que diz o regulamento? Tá fora. Acabou. Pronto, não tem A nem B. Mas foi. Ainda bem, né? Foi a barrigueira. Ainda bem. Foi qualquer outra coisa. Foi um senso de equilíbrio e de justiça, de certa forma, né? Se as regras estão claras para todo mundo, tá claro para todo mundo. Tá sendo muito discutido a questão do bem-estar equino, do uso do cavalo nas atividades. Mas sabe uma coisa assim que eu quero comparar?
tidas as devidas proporções, é claro. Mas se a gente trabalha com equipamento mecânico, você dá manutenção no equipamento mecânico. Você não está preocupado se ele ficar... Vou trazer o meu exemplo, meu notebook. Ligava ele na tomada para carregar e nunca mais tirava. Mesmo com a bateria carregada. O que aconteceu com a bateria? Meu marido falou assim... Não, ele falou assim, ó, eu levei para dar manutenção porque ele começou a fazer um barulho. Meu marido estava dando barulho. Ele falou assim, ó, o rapaz falou, se a gente não tivesse levado agora, ele ia explodir junto na sua mesa. Quando tirou a bateria, ela estava inchada. Ok. Ou seja, se a gente tem que dar atenção à manutenção no equipamento mecânico... Pode jogar fora, né? Que pode descartar. E aí, que tudo mais um animal, um ser vivo. Não falando animal, quem dirá um animal, né? Um cavalo que é um ser vivo. E às vezes a pessoa negligencia pior do que fosse um equipamento mecânico, uma máquina, qualquer outra coisa, né? Então, assim, quando fala isso, a tendência é não ter, a não ser que o ser humano mude o comportamento dele, de valorizar ali, não, eu preciso cuidar desse bem. E eu acho que tem também a ignorância desses rincões adentro aí, né? As pessoas, será que sabem que precisa ter uma cela apropriada? Historicamente, quem é o cavalo na fila do pão? Historicamente, lembra, assim, a história da sociedade é para puxar carroça, era para transporte, era para guerra. Então, a gente só ganhou território no mundo por conta do cavalo. Porque o cavalo levava as pessoas... no Brasil, né? Quando foi tudo, o interior no mundo do Brasil, inteiro, foram os cavalos. Foram os cavalos. Então, o cavalo, historicamente, é para isso. Hoje, se você pegar... O Brasil é o 4º maior mercado do mundo em número de cavalos. Mas a grande maioria dos cavalos, sabe onde eles estão? Na lida. Na lida. Não estão nos serviços, não estão no esporte, não está no lazer. Ele não está na vida boa, comparando ele não está no esporte. Mas é vida boa, né? Tem o alto rendimento. Né? O esporte é alto rendimento. Então, você vai levar o cavalo ao extremo. Assim como você levou o Usain Bolt ao extremo. Se você olhar as articulações dele, devem ser terríveis. Porque você levou o corpo dele ao extremo. Você vai levar o cavalo ao extremo, é o esporte. Mas ele come bem. Não é sinônimo de saúde. Não, mas ele come bem. Tá lá, tem um veterinário, ele tem tudo de veterinário. O da carroça, não. O da carroça, não. Mas ele, historicamente, está no papel que foi construído na sociedade. Que é para transporte, entendeu? Então, é muito complexo. Transporte e comida, né? Ah, não, nem vamos entrar nessa. Que é comida. Mas carne de cavalo. A gente vai ter que entrar Tem toda a indústria da carne do cavalo. Ainda tem, né? O abate do animal. Mas e vem historicamente também. Historicamente. Quando a gente fala de sela, e a gente pode falar de outras coisas com o cavalo no meio, mas durante a guerra, se você não protegesse o seu cavalo se machucava. E você saía de cavaleiro para guerreiro a pé. A pé. Então você tinha que lutar numa classe diferente. Inferior à sua, porque você não tinha mais... De igual para igual, na mão. Não era que você tinha a força do cavalo para te ajudar a atropelar alguém, a passar e pular obstáculos, né? O cavalo te coloca num outro nível. De força, de combate. Ele te coloca em outro jogo. E ao mesmo tempo, o que sobrava em época de guerra? Os animais. Quando os cavalos se quebravam, se machucavam, eram feridos, eles viravam alimentos. Eles viravam alimentos. Então a gente tem um ciclo que é literalmente alimentado pelo cavalo. Então essa cultura que ela traz, ela realmente ela chega de uma mentalidade ainda, de uma evolução. Sim. Então o bem-estar equino é uma evolução. Se a gente olhar no Brasil, o cavalo que tem aqui em São Paulo, você vai olhar o cavalo que tem lá no Amapá. Vai olhar o cavalo que tá lá no sul, crioulo. Então, assim, a diferença de raças, de cultura, de lida, de materiais de encilhamento, de embocaduras, que é o que usa na boca do cavalo. Para cada modalidade é um tipo de equipamento, é uma cultura. Então, o cavalo tem cultura. A cultura equestre de cada estado, de cada cidade, de cada país é muito, né, discrepante. Então, E você já ensina esse seu óbvio? Porque exato, a gente precisa de 1000, né? Podia falar sobre isso, né? Porque se ela é uma referência, cadê a educação aí de você multiplicar? Não, esse tom, o meu, eu não imaginei que ela... Mas é porque, como eu vejo que precisa de pessoas divulgando. O meu propósito, quando eu saí dos Estados Unidos, quando eu fui para lá fazer o meu primeiro curso, e voltei, o meu mestre, né, a gente não chama de professor, a gente chama de mestre, porque ele se forma numa graduação de mestre, são 15 anos fabricando material para chegar neste patamar.
E ele virou para mim e falou assim, nessa nossa roda, qual é o lugar que você ocupa? E aquilo foi intrigante para mim. Sei lá o que eu ocupo, eu estou entendendo que esse assunto existe. O que mais você quer de mim neste momento? E ele, em nenhum momento, deixou barato, né? Ele falou assim, você é a pessoa que quer vender cela? Tá, se você me falar que você não quer dinheiro no mundo, né? Agora, isso sou eu... Analisando, né? Visitando aquelas minhas, né? Aquelas minhas nuvens, né? Óbvio que eu quero dinheiro, vender cela dá dinheiro, né? Quer dizer, não sei, não vende cela, mas naquela hora, óbvio que encanta. Você quer ser a pessoa que faz as coisas na mão, então, literalmente, cortar, costurar, remendar, desenhar. E tinha um item criatividade aqui, que é uma coisa que eu gosto bastante. Tem a parte do ensino. E quando aí ele foi falando as outras partes, assim, o ensino para mim era tão óbvio. Por quê? Porque eu tinha aprendido na pele, repetindo erros, me julgando, né, achando que eu não sabia fazer bem o que eu estava fazendo, que eu estava cometendo algum erro. E daí veio uma pessoa de fora e falou assim, olha aqui, existe um negócio fora do Brasil que é tal coisa. E eu falei, imagina, não, nada. Então, até entender foi isso. E quando caiu a ficha, não foi uma ficha que caiu, foi um planeta inteiro que caiu no meu mundo e eu falei, como ninguém fala disso? Como ninguém fala disso? Como ninguém compartilha? Como não existe livro publicado? Como não tem trabalho? E aí eu comecei a buscar, fazer essas coisas. Pegar todo o conteúdo, engolir, veia, comida, pensamento, sabe? Vou dormir em cima de livro para ver se entra. E foi assim. E quando eu comecei a trazer para o Brasil, foi assim, numa semana acadêmica, uma veterinária que achou interessante indicou. E, obviamente, dentro desses 10 anos, a gente teve altos e baixos, alguns pelo momento do cavalo, alguns pelos meus momentos, né? A gente não é linear sempre, então em alguns momentos eu estava mais introspectiva, eu queria estudar, em outros eu queria fazer outra coisa, porque chega uma hora que você tá repetindo arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão, aí você precisa colocar um tempero diferente, até você achar esse tempero diferente, leva um tempo. E é isso, então faz parte do meu propósito ensinar. É parte do que eu acho que os alunos da veterinária têm que saber, né? Você não forma um ortopedista sem ele entender que se você correr de salto, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai tropeçar na segunda esquina. Então, o que você tem que usar? Um tênis. Que tênis? Para que esporte? Que tipo de chão? Qual a temperatura do ambiente? Qual a diferença anatômica que você tem no seu corpo? E isso, para mim, é muito óbvio que as pessoas que montam um cavalo, que trabalham com um cavalo, têm que saber. Hoje, como você se intitula? Médica veterinária, especialista em? Eu sou médica veterinária, ergonomista de cela. Gostei em português. Ergonomista de cela. É com trena, é com régua? A gente faz muita coisa com Você fita vai lá no métrica, cavalo, vai com a fitinha, vê até onde vai a métrica. barriguinha. É isso. É tipo uma costureira. É isso, uma alfaiataria. Uma alfaiataria. Ela vê toda a parte equina. da alfaiataria da Isso. Equestre, né? É isso. Legal. Chique, É premium. É premium, é premium. Esse é premium. Esse é no premium. Último. Deixa eu te perguntar para a gente encerrar o papo, mas para voltar numa frase que você falou no começo, né? Que é muito legal estar numa mesa, ainda que com mulheres diferentes, porque aqui não tem nenhuma veterinária. Tem eu do cavalo, eu aqui, mãe de aluna. Cavalo também. Tem um pouco, vai, Amazona, que é mãe de Amazonas, tal, tudo. Mas de achar o ponto em comum entre mulheres, né, que estão na jornada profissional, de reconhecimento, de viver do seu propósito, de empreender, de trabalhar. E você me contou nos bastidores que você tem um grupo de veterinárias, né? E aí, da mesma forma que nós, do 4.1, somos um grupo de mulheres que decidiram
ter este podcast para orientar vocês, direcionar, trazer conhecimento para que a jornada não seja solitária. A jornada do veterinário é solitária? É. Hoje, eu tenho que dizer que sou muito afortunada, porque eu tenho boas amigas em muitos lugares, e sempre que eu preciso de um socorro, eu tenho alguém para me estender a mão. Isso não é igual para todo mundo. Tem muita gente no mundo do cavalo, na veterinária, que não tem essa mão. E esse grupo se formou, foi se formando através do propósito de não deixar a outra sozinha, de não largar a mão. Porque se percebeu um comportamento muito parecido, né? Um comportamento de acordar muito cedo, tem que estar no lugar, né? Quem trabalha com cavalo sabe que o mundo do cavalo acontece da madrugada para manhã. Então, 4:30 da manhã, o galo cantou, você tem que estar com a fazendinha pronta já, o negócio já aconteceu. Só que a gente não acaba o dia como as outras pessoas acabam às 6 da tarde, porque o cavalo, ele não tem hora para dizer, tá bom, agora eu vou descansar. Na hora que ele falou, vou descansar, alguma coisa vai acontecer. Então, não tem hora para começar, não tem hora para acabar. A gente não passou por uma escola educativa de vocês têm que se cuidar, vocês têm que se alimentar, vocês têm que fazer um exercício físico, vocês têm que cuidar do mental. Então, vai fazer o que você quiser, meditar, crochê, colar figurinha, fazer terapia. Isso era uma coisa que por anos e anos não existiu. E as pessoas foram se reconhecendo. O que é isso? Depressão. O que é isso? Burnout. O que é isso? Não sei mais onde enfiar coisa na minha vida. O que é isso? Trabalho muito, ganho pouco. E aí uma foi falando assim, não, peraí, vem aqui. Quer conversar? Vamos conversar? Vamos sair para comer um negócio? Vamos sair para beber um vinho? Vamos fazer alguma coisa? Porque a terapia que o veterinário muitas vezes não pode pagar financeiramente, quando ele senta num bar, ele botou metade para fora. Rindo, chorando, criticando, brigando. Desabafando, né? É isso, e virou uma troca. E esse grupo tem um perfil ético muito parecido, né? Um reconhecimento, né? Assim, o que você acha? Putz, isso aqui é enganação, a gente não curte isso aqui. Não, então vamos trabalhar ao contrário? Sim. Olha, vai sair tal curso, vamos fazer? Olha, tem essa oportunidade de congresso, de mulheres do agro, disso, daquilo. Lancei um projeto. A gente tem uma das meninas que, na verdade, para mim, ela é a cabeça desse grupo, que chama Doutoras do Cavalo. Doutoras do Cavalo, né? Inclusive, se vocês quiserem seguir no Instagram, @Doutoras do Cavalo. Ela acabou de abrir uma moda nova. Ela trabalha com farmacêutica, com suplemento, e ela resolveu abrir uma moda decor casa. Então, ela lançou Horse Candles, velas temáticas de cavalos, porque era aquilo que dava aquele sossego. Ela fala, não sei onde eu me enfiei, arrumei mais um negócio para fazer, né? Ela tem 2 filhos, trabalha junto com o marido na empresa, corre para cima e para baixo, faz venda, faz assessoria, faz um monte de coisa, mas ela descobriu que ela precisava de um negócio para ela. Então, é isso, uma dá a mão para outra, para qualquer que for o seu projeto, né? Se ele vai ser de cela ou se ele vai ser de óleos ozonizados para melhorar a pele dos animais e das pessoas, ou se venda de vacina, você tem alguém da sua alçada para indicar. E o legal é que o grupo, ele não é um grupo só de suporte técnico, né? De amparo. É emocional. Ele é emocional. Visão 360. Visão 360. Do profissional. Do profissional. Eu falei que precisavam ser 1.000, já temos 761. Quando terminar esse podcast, vamos chegar nos 1.000. 1.000 quê? Que falam sobre esse assunto aqui, que divulgam essa causa de olhar o cavalo desse jeito aí com mais amor.
Esse é o perfil do dono da Doutoras do Cavalo. Eu sigo elas. Aqui é a Thalita, né? É, a Thalita. Maravilhoso. Quando a gente acabou de falar, né, desse suporte 360, antes de começar o podcast, a gente comentou sobre o Dia do Médico Veterinário, né? 9 de setembro. E se é ou não é uma coincidência, eu não acredito em coincidências, acho que tudo tem um porquê, mas o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio também é 9 de setembro, que é o Setembro Amarelo. E a medicina veterinária é uma das profissões com maior índice de suicídio no Brasil. É a profissão onde você não tem um suporte, você não aprendeu muitas coisas, né? Você foi gerado dentro da bolha da medicina veterinária, tendo que fazer por amor. Porque o bichinho coitado, o bichinho vai morrer, você não pode deixar morrer. Então você leva, além daquilo que você talvez não possa ter feito pelo bicho, o que você não fez pelo tutor, pelo proprietário, pelo dono, pelo outro veterinário. Então, o que gira em torno dessa dureza da taxa, do índice de suicídio na medicina veterinária, é que o peso é vezes 2. Vezes o que você não fez pelo tutor, o que você não fez pelo bicho, né? Então, aqui a gente tem que ter uma visão diferenciada. A gente não aprendeu a fazer o burocrático na faculdade. Ninguém pegou a gente pela mão e falou assim, olha, hoje nós vamos ter aula de economia, tá? 2 mais 2 é 4, mas pode ser 5. No veterinário, falou assim, você só... Tem muita gente na concorrência, cobra 1,5 ao invés de 2. Então, não tem uma visão de crescimento de negócio, não tem, isso não existe. E o que você faz sem dinheiro nesse mundo? Hoje em dia. Você vive de amor? Você sobrevive de amor? Quem sobrevive de amor? Ninguém sobrevive de amor. Aí, trazendo mais uma discussão, num outro podcast, a gente falou sobre isso, né? A Nutricionista falou que você sai da faculdade sem ter experiência ou direcionamento profissional nenhum, na verdade. Você sai com diploma, mas o que eu faço com isso, né? Então, você acaba reforçando aqui que não é desmerecendo nem desqualificando qualquer curso superior. A gente tem que fazer, né? Se fizer dentro daquilo que você quer. Mas é uma visão profissional que não existe. Ou empreendedora, porque algumas pessoas vão empreender, né? Porque às vezes você não vai trabalhar para alguém. Mas o quanto isso, cara, aí reforça mais a energia da Lília aqui. E aí, você vai ensinar quando? Quando você vai montar o seu curso, sua mentoria? Mas esse quando, ele só aparece quando a pessoa se resolve como um todo, né? E como um todo, é família, é profissional, é tudo, porque para mim tá claro que a gente não vive de amor. Tá bem claro essa altura do campeonato. Mas muitas vezes, não só o veterinário, mas em muitas profissões as pessoas não aprenderam a cobrar. Né? Fazer uma mentoria para esse povo aprender a cobrar. Gente, ninguém vive de amor. Os cursos dentro da medicina veterinária. Eu conheço uma moça que tem um curso que ela fala disso. Ninguém vive dentro da medicina veterinária só existe um curso de pós-graduação com relação a negócios. E ele basicamente é direcionado para pequenos animais. Então, o cara que quer trabalhar com cavalo só sabe trabalhar com cavalo, que é um nicho. Hoje em dia não é mais obrigatório você sair da faculdade fazendo abelha, peixe, cavalo, serpente, né? Hoje você sai da faculdade e você fala, eu quero direcionar para o cavalo, que foi basicamente o que eu fiz. Se você me perguntar como trata um cachorro, eu vou te dar um cartão da minha melhor amiga que é veterinária, porque eu não sei fazer. Mas você não aprendeu. E você não tem de onde tirar informação de como gerir. E aí eu acho que uma reflexão também que cabe para todas nós, e a gente também comentou por coincidência ou por noite de coincidência num outro episódio, que é o seguinte, como é importante a gente olhar para outras áreas além da nossa. Né? Porque, tipo assim, se o nosso ambiente, se o nosso contexto, às vezes não tem aquela especificidade, aquele conhecimento, talvez no do lado teve. Igual você falou assim, isso aqui no Brasil não tem. Onde é que tem? É na Europa, eu não sei aonde. Então, você foi atrás buscar. E aí, a gente fala muito sobre isso. E mesmo, eu sou formada em economia, eu confesso pra você que tem algumas coisas lá, mas que a prática mesmo, você não vê. Não é o dia a dia de uma empresa, mas como a gente pode olhar pro lado, né, para uma área que tem uma aplicação prática, para um curso prático, para um Sebrae, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente se firma no status do título e esquece de se tornar o profissional humano, o técnico, gestão.
Que é o que a gente tá falando aqui, o que a Lina sempre fala, né? Então, beleza, eu sou excelente veterinária. Mas como é que você faz gestão do seu negócio, já que na faculdade de veterinária não ensina? Gestão da sua carreira. Você é chefe de cozinha, mas como é que você faz gestão do seu negócio se a sua faculdade de gastronomia não ensinou? E no Brasil a gente não tem uma cultura empreendedora onde se nos ensinam a fazer. O empreendimento é feito na veia. Não, vai é na ter raça, que ir, né? vai. E aí você... E eu vou falar outra coisa, que as pessoas não entendem. Não precisa ter um negócio para fazer gestão. Se você é prestador de serviço, você já tem que fazer a gestão do seu serviço, da sua hora. Você tem que aprender a vida, né, da sua vida. Porque então, assim, como gestão, é que eu encaixo? Exatamente. Gestão trabalho, não é com a minha sobre família, negócios. Né? Você não precisa ter uma empresa com 10 funcionários. Mas como você faz gestão da sua hora de trabalho, como é que você organiza os seus clientes, como é que você faz a sua cartela. Veterinária, tá? E quantos que você roda por dia de quilometragem? 400 quilômetros por dia. 400 quilômetros, porque onde tem cavalo? Que carro que ela tem que ter? Que carro que ela tem que ter? Qual é a gasolina? Que come gasolina. A veterinária, ela não anda com um Celtinha. Não dá, você tem que ter um carro 4x4, você vai numa fazenda. Gente, ontem... Você entendeu? E aí a gasolina? Domingo eu peguei um diesel. Uber. Foi domingo? Eu peguei um Uber. E o cara tava conversando comigo, ele falou assim, não, a gente tava falando sobre curso. E aí ele falou assim, ué, sabia que tem um curso te ensinando a ser Uber? Eu falei assim, Ele falou assim, o que que eu falei assim, mas o que o cara fala? Ele fala, ele te ensina a administrar... Não, ele falou assim, porque não é só você pegar o carro e aceitar a corrida e ir. Quais são as melhores rotas? Quais são os melhores horários para fazer aquela rota? Quando fazer no horário de pico, quando não fazer. Então, assim, alguém foi lá, passou pela jornada inteira, passou todos os perrengues e se dispôs a facilitar. E todo mundo que quer comprar, não é comprar o curso, que nem esse cara mesmo, não, eu sei fazer, eu falei, tudo bem. Mas tem gente que tá disposto a investir para ganhar mais. Que o Celta não aguenta nos primeiros 200 quilômetros na estrada de chão. Qual é que eu tenho que ter? Parece besteirinha, mas qual é que eu tenho que ter? É a sela, é a roupa, é a bota. O que é que eu preciso saber que vai encurtar? Porque, tipo assim, a gente falou aqui muito no bem-estar do animal, mas olhando pro profissional, pro veterinário, né? Qual é o que você não pode fazer para que você tenha uma vida mais saudável? Ficar sem comer, sem dormir. E falando desse jeito que você trouxe o assunto, uma das coisas que o veterinário, nem vou falar de cavalo, de cachorro, o veterinário em geral, muitas vezes ele não tem qualidade de vida, porque ele não dorme direito, ele não se alimenta direito, e aí algumas coisas vão ficando deficientes, e como você corre atrás disso, né? Como exemplo, eu por muito tempo me fraudei, né? Não é bem assim, vamos levar, é só mais um mês, é só isso, é só aquilo. A partir do momento que o meu corpo físico pediu arrego, foi aí que eu entendi que a dor física era tão grande que eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu tinha que pedir ajuda para fazer coisas simples, levar o copo, porque eu tinha dor nos 2 ombros, então não era que eu tenho nesse, eu uso esse, eu já tinha passado essa fase, que hoje eu vou para academia 4, 5 vezes na semana, e para mim a academia continua chamando fisioterapia, porque eu sei que a partir do momento que eu transformar a palavra fisioterapia em academia, a academia ela é um segundo plano, porque se o meu telefone tocar e um cliente falar, meu cavalo, o meu cavalo... Tudo. Então... É um vigiai para você não repetir o erro que você fez, né? Porque hoje eu consigo ver que eu não me dei, em muitos momentos, muita chance. E é com a comida, e é com cuidado básico, né? Tipo, poxa, alguém já foi numa massagem? Alguma veterinária já foi? Não é porque você deslocou o ombro que você foi numa massagem. Não, porque senão você vai matar alguém. Vai chegar uma hora que você vai mandar quem não merece para um lugar não que bonito. não merece. Não bonito. Não, então e é mais legal isso. Um convite pra ela. Porque assim, eu lembro que eu sempre, em algumas sessões de atendimento, eu sempre falava assim, quando a gente vai desenhar o produto, nesse momento aqui, você é a pessoa mais importante. E como, às vezes, no nosso lugar de profissional, a gente não é a pessoa mais importante, né? Porque, tipo assim, independente de dono de negócio ou um profissional, você é a mais importante. Porque se você não tem saúde, se você não tem conhecimento técnico, se você não está preparada, o que adianta ter alguém lá fora? Né? Então, falando para as empreendedoras, tem um monte de cliente querendo alguma coisa, tá, mas se você não está bem de vida, se você não está preparada fisicamente, emocionalmente, porque é assim, né?
Não adianta ter do outro lado. Então, eu acho que é legal essa fala final sua, que acho que tem que ficar uma reflexão para nós, como profissionais, como empreendedoras, como mulheres de modo geral. A gente é a pessoa mais importante? Nós somos a pessoa mais importante na nossa vida? Porque às vezes soa meio como egoísta, né? Tem que saber equilibrar os pratinhos, tem que saber. Mas aí eu vou fazer colocar. Equilibrar o pratinho? Deixa eu só falar uma coisa. Não é trazer o contexto religioso, mas a Bíblia fala bem assim, ó. É Deus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Isso era uma frase que você lê, tá lá no versículo, você fala aleatório. Mas quando você vai prestar atenção, ele fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas, independente de crença ou não, alguém acima. E eu só posso fazer por você bem feito depois que eu faço por mim. E a gente negligencia muito o por nós. Não é uma massagem, não é a unha, aí seja por filho, seja por marido, seja por empresa, seja por cliente. Quantas vezes a gente deixa os outros? Aí a história do avião, né? A gente estava falando o avião, quando você entra, ele fala o seguinte: a máscara vai a máscara primeiro em você, depois você põe no outro. Você só consegue salvar alguém se você estiver salvo. Eu vou colocar duas coisas aqui e vou deixa eu na mieira, hein? Eu tô me sentindo primeira assim, delas, não é fácil, meio. não faço ter essa maturidade, porque muitas vezes a gente coloca o emprego na frente porque a gente acha que o emprego é a máscara de sobrevivência, então a gente coloca o dinheiro antes, porque a gente não tem dinheiro, todo mundo precisa comer. Então como é que a gente come? Com dinheiro. Se a gente não sabe precificar direito, a gente trabalha mais para ter o dinheiro, logo o dinheiro é a máscara. Então chegar nessa maturidade depende de uma jornada, né? Então, já que você tem essa jornada, fica o meu convite aqui, gente, para Luli Maria. Eu chamo ela de Luli Maria. E você reunir essa jornada toda, já que você é vista como referência dentro da medicina veterinária, dentro das mulheres, né, desse grupo de mulheres e veterinárias. Eu sei que você encabeça isso. Eu já te vi, conheço muitas veterinárias que têm você uma referência. Você é referência em ergonomia de cela. Olha, muito chique. Né? Chique, Saddle Fit. Fica aqui o nosso convite para você realmente pensar. Você dá aulas nos nossos cursos lá na Abre. Você tem didática, você tem conhecimento, você tem vontade, você tem uma vida cheia, eu sei disso. Mas virei até trocadora oficial de pneu hoje. Trocou pneu antes de vir para cá, mas de compartilhar sua jornada de forma didática, eu acho que você tem muito para contribuir, juntar o seu conhecimento. Então, na próximo podcast que ela vier, ela já vai vir divulgar os cursos, né? O curso, mentoria maravilhosa. Acho que nada, já falei, segunda vez, acho que nada acontece por acaso. Acho que as coisas aparecem para você quando você está pronta para essa possibilidade. É isso, gente, fechou. Então, próximo podcast, ela vai lançar o curso. Queria agradecer sua participação aqui, foi maravilhoso. Eu sou fã do seu trabalho, sou fã do seu posicionamento dentro da medicina veterinária. Meninas, obrigada aqui por compartilhar mais um episódio. Gostou? Compartilha. Conhece alguém do cavalo, conhece veterinário, conhece quem trabalha na área dos serviços assistidos com cavalos, compartilha. Segue o nosso canal. Próximo programa será sobre, não sei, não li o roteiro. Bora. Beijo!